Estudando que livro mesmo? Me ajudem aí na minha amnésia temporal. Qual livro? Qual livro? Opa, para ver que vocês estão acompanhando. Quem é o autor mesmo? Vinícius Rodrigues, não? Não ouvi qual é o autor? Michael Horton, né? Então, Michael Horton, ele trabalha nesse livro. A ideia central, como vocês têm visto aqui, é uma vida simples. Uma vida cristã, necessariamente, basicamente, é uma vida simples. Uma vida que não está absolutamente atrás de grandes espetáculos extraordinários, mas quer viver com o Senhor a extraordinariedade. Isso é que é interessante. Você não vive atrás de coisas extraordinárias, mas no ordinário você vive a extraordinariedade que o Senhor quer para a sua vida. Isso é interessante. Nossa cultura é, quem sabe faz agora, vamos lá, não seja subversivo. Nossa cultura diz assim, faça que aconteça, vá atrás, você pode, vai, consegue, luta, conquista. Coisas grandes, sempre eventos uns atrás do outro. Mas a vida cristã é um convite a você viver na dependência do Senhor. Contrário disso. É sobre isso que nós vamos tratar nessa manhã. A base do capítulo 4 do livro Simplesmente Crente, do Michael Horton, o título do capítulo é A Próxima Grande Coisa. A Próxima Grande Coisa. Você já parou para pensar que muitas das nossas vidas, influenciadas por essa cultura de hoje, a gente vive esperando o próximo evento, o próximo congresso, o próximo acampamento, a próxima festa. Rapaz, acabou. Qual é a festa famosa aqui em Cabo Frio? Me ajudem. Tem alguma não? Da cidade. É da cidade. Tem camarão. Camarão, sei lá. Aí o cara fica esperando a festa cultural da cidade. Ela quer a próxima. Ele fica contando o dia no calendário. E depois de pandemia agora, né? Depois de pandemia agora, tá todo mundo querendo festa, festival. Então você vive pressionado por uma cultura que te faz esperar a próxima grande coisa. É isso que o Horton vai trabalhar nesse capítulo. A próxima grande coisa, o próximo grande evento, o próximo coisa extraordinária. E você vive atrás do próximo grande evento, grande estrutura. E é sobre isso que a gente veio ver nessa manhã. Será que as Escrituras nos aconselham a viver em busca do extraordinário ou viver só nas grandes coisas extraordinárias? É isso que a gente vai fazer. Uma tentativa de tratar isso aqui hoje. Apareceu aí, introdução, está aqui. Tá. Veja só, ele introduz assim: o capítulo atual segue naturalmente o capítulo anterior. Quem se lembra do que já tratou aqui anteriormente? Maturidade e inquietação, não foi isso? Amadurecer, não foi isso que já tratou? Eu acompanhei, eu vejo o vídeo lá. E vi, teve muita participação, muita gente participou na escola bíblica, espero que a de hoje também seja assim. Então veja, esse capítulo é uma sequência do outro, porque quando você não tem amadurecimento, quando você está sempre quieto, você quer grandes coisas para tapar aquela lacuna na sua vida. Você não é maduro o suficiente para entender que a vida não é feita de extraordinariedade. E você, o seu espírito está sempre inquieto. Qual é a consequência disso? Você quer grandes eventos sempre. Grandes coisas acontecendo na sua vida sempre. É justamente por isso que a sequência do capítulo 4, ela está ligada imediatamente ao capítulo anterior. Porque a consequência de você não ter uma vida madura e sempre inquieta, é que você sempre está esperando uma grande coisa. Quando você madura o suficiente, você já se encanta com a simplicidade de amanhecer e ver o sol sobre sua cabeça, por exemplo. Você não tem mais inquietude no seu espírito, porque você já viveu muitas coisas e você está amadurecido e sabe que hoje ou amanhã, ou antes do grande evento, ou depois do grande evento, você vai ter que comer, beber e dormir. Simples assim. E no outro dia você vai ter que amanhecer para trabalhar de novo. Você já passou dessa fase da inquietude, das grandes revoluções. O amadurecido, ele entende que o tempo vai sendo sempre esse ciclo
que o pregador de Eclesiastes diz que era uma eterna mesmice, mas que no final ele vem para o lado simples da coisa, que é: ama a Deus e guarde os seus mandamentos. Simples. O culto ao próximo grande passo é sempre uma asseveração. Tudo que tiver em itálico é fala do Orton, o que tiver entre conchetes foi eu que coloquei. Afinal, o culto ao próximo grande passo é sempre uma asseveração da nova geração de adultos emergentes. São os velhos jovens inquietos, né? Os movimentos são em grande parte impelidos pelos jovens imaturos, enquanto as instituições geralmente são dirigidas pelos mais velhos, os inquietos, né? Justamente é isso que o resumidamente, bem resumidamente, algumas linhas que o Jael trabalhou conosco no domingo passado, tá? É comum que a retórica radical em igrejas, na verdade, espelhe a nossa cultura, até mesmo, não especialmente quando ela evoca um linguajar contracultural, subversivo, alternativo e extremo, e assim em diante. Veja, quando a gente está dizendo assim, nós estamos nos levantando contra a cultura, a gente quer uma linguagem contra essa cultura que está aí, o evangelho é contracultural, não sei o que, subversivo. O que nós estamos reproduzindo é exatamente a cultura. Quando a gente se coloca para ser contracultural, subversivo, alternativo, extremo, igreja relevante, igreja com importância, igreja... Todo esse tipo de terminologia termina nos assemelhando à cultura, porque a cultura diz que nós temos que ser diferente, temos que reagir ao sistema. Claro, aqui ou acolá nós temos que criticar o sistema, criticar o status quo, sim, mas a gente, quando transforma isso na nossa prática cotidiana, a gente está sendo cultural ao invés de ser contracultural. Pessoas como Atanásio, Agostinho, Bertrand, Lutero e Calvino procuram reformar a igreja. Porém, agora por séculos, os protestantes radicais têm tentado reiniciar, reinventar, começar do zero, reconstruir a igreja verdadeira dos santos, de verdade, em contraste com as igrejas comuns. Para tal nível de entusiasmo, é claro, tem que se estar em estado de perpétua inovação. Tem que ser a igreja Apple, que sempre lança um device, né, novo, todo ano, que precisa ter alguma coisa nova sempre. Então veja só, os protestantes radicais, que esse é o apelido que o Marco Orton dá para eles, é aquela turma que diz o seguinte: não, a gente tem que ter sempre algo novo, precisa de coisa nova. A gente precisa zerar, a igreja não está... Olha, a igreja é uma coisa que está aí que ninguém usa. A gente precisa reiniciar a igreja, a gente precisa reinventar, a gente precisa criar fato novo, a gente precisa fazer alguma coisa nova para chamar a atenção. Do jeito que está, não dá. Não é isso que a gente tem ouvido? E por quantas ondas nós já passamos? Vamos lembrar, os mais velhos aqui me ajudem, e os mais novos também, que se lembram. Eu particularmente me lembro de as grandes cruzadas da década de 80 e 90, eu acompanhei algumas cruzadas. A moda do dente de ouro, do paletó de ontem, né, que a gente viu lá, o paletó lá do BNI, né, a unção do paletó. Eu já passei por tudo isso. O que mais que a gente já passou? Vamos lá para as modinhas, para as ondas. A unção do paletó, o dente de ouro. Agora recentemente, as igrejas underground, né? Movimento hippie, igreja de movimento hippie, prosperidade agora mais recente também. A gente já temos passado por todas essas ondas. E aí? Quem é que de fato sustenta o cristianismo nessas ondas? São esses movimentos? São cíclicos. Ele vem, fica na crista da onda e depois vai embora. Agora a teologia coach, né? Está na moda, pastorzada aí com roupa. Eu tinha uma outra expressão lá para terrinha, mas deixa para lá. Roupa muito apertadinha, né? Cabelo bem preso, cara com um púlpitozinho de acrílico, andando para lá e para cá, sapato do bom, cheiroso, e estava comandando a multidão. É o pastor coach, é o coach. Modinha, vai passar, fica tranquilo. Tudo modinha. E é isso, e a gente vai viver de modinha.
Não é melhor buscar uma coisa mais substanciosa, que alicerça nossas vidas, que dura para sempre? E é isso que o rótulo vai trabalhar, e está tentando trabalhar aqui. O rótulo faz realmente uma contraste entre o ordinário e o extraordinário. É isso que ele está tentando fazer aqui. Não é mais o crescimento normal, tanto dos crentes durante seu tempo de vida, quanto de igrejas em gerais, através da história, mas são movimentos extraordinários que nos conduzirão à era do Espírito, diz esses crentes radicais protestantes. Eles falam que movimentos desse tipo é que conduz à era do Espírito, o Espírito atuando na igreja. A pergunta é: o Espírito atua na igreja sem que a igreja esteja alicerçada na palavra? O Espírito atua na igreja sem a prática da igreja ter respaldo na palavra de Deus? Essa é a pergunta. Óbvio que não. Então, nós não estamos sendo, com esses modismos, conduzidos à era do Espírito, mas é contra o Espírito que nós estamos vivendo, dessa perspectiva. O que se está buscando não acontece de fato. Se está buscando a plenitude do Espírito através desse movimento, é o contrário. A gente se afasta da plenitude do Espírito por causa desse tipo de ativismo. É isso que a gente precisa entender. A autoridade mudou da palavra externa, comumente ouvida, acatada e vivida, e foi para onde? Para a experiência do indivíduo. A autoridade está na experiência do indivíduo. Não, mas está dando certo, pastor, eu estou sentindo, eu estou até me arrepiando todinho. Olha, minha vida mudou. A pergunta é: até quando ela mudou? Ela mudou mesmo? Ou são movimentos passageiros? Tudo isso levanta a pergunta quanto à extensão a que o evangelicalismo tem sido por algum tempo tanto facilitador quanto a vítima da autonomia moderna. Esse evangelicalismo que diz revolucionar as coisas modernas, ele é vítima das coisas modernas, ele reproduz as coisas modernas. Quando ele quer ser contra essas coisas, ele continua sendo essas coisas. Quando ele diz que se coloca contra esse tipo de movimento, na hora que ele parte para agir dessa maneira, ele reproduz esse movimento moderno, passageiro e rasteiro. Vamos então abrir a palavra, para vocês dizerem que eu só estou falando rótulo. Provérbios capítulo 22, verso 28, por favor. Provérbios 22, 28. Quem achou pode ler. Provérbios é a literatura de sabedoria. Provérbios está ligado a princípio para a nossa vida. E o sábio está dizendo, diz aí, Fernando, e repete de novo, por favor, pastor Fernando. Não remova os marcos antigos que puseram teus pais. Não removam, ou não removam, os marcos antigos que puseram, que estabeleceram os seus pais. Quais são esses marcos antigos? Ele está fazendo uma referência a Provérbios. É um livro difícil de contextualizar, mas lê a partir do verso 1, por favor, pastor Fernando, para a gente ter uma ideia. Verso 1. Verso 1, capítulo 22. A partir do verso 1, para a gente entender melhor o contexto. Apesar que Provérbios sempre é textos soltos, é um aforismo, pensamentos curtos, mas vamos tentar. Mais vale um bom nome do que as muitas riquezas. Ser estimado melhor que a prata e o ouro. Certo. O rico e o pobre se encontram. A um que a outro faz o Senhor. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os símpios passam adiante e sofrem a pena. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, e honra e vida. Espinhos e laços para o caminho perverso. O que guarda a sua alma retira-se para longe de Deus. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. O que semeia de justiça
será e a vara da sua indignação falhará. E aí o verso 8, né? E aí o verso 8. O que semeia a justiça será e a vara da sua indignação falhará. Como a gente já imaginava, eu estou tentando mostrar isso para vocês. A literatura sapiencial, sobretudo no livro de Provérbios, são aforismos, escritos pequenos que traz um certo conteúdo. Então nós vemos aqui, no Provérbio 22, 28, a ideia é o seguinte, que a gente não remova os marcos antigos que foram colocados pelos nossos pais. A ideia desses marcos antigos, se você for procurar no contexto, você não achará muito. Você pode pensar que seja a questão do bom nome, da boa fama que está lá no começo do capítulo, o temor do Senhor, mas a ideia de que esses marcos realmente limitados pelas Escrituras. O marco está ligado às Escrituras. Nós não temos que remover aquilo que as Escrituras já colocou como certo para nós. Esse é o nosso caminho para a gente não deixar se levar para esse tipo de modismo que a gente tem enfrentado nos nossos dias. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta a colocar? Alguma observação? Nós estamos em escola bíblica, nós estamos no ambiente de estudo e você fique à vontade para perguntar, se está muito rápido. Nós estamos começando a ver o contraste que o Michael Houghton faz no seu livro entre extraordinário e extraordinário. E aí a proposta é que a gente não se mova daquilo que Deus já estabeleceu na sua palavra. A gente fique alicerçado na palavra do Senhor, não é? Se você tem alguma coisa, pode levantar aí a mão, depois a gente vai e pode falar também, né? Os reformadores reconheciam a supremacia da palavra de Deus sobre a doutrina na prática da igreja. Os reformadores, vamos ler com calma, reconheciam a supremacia da palavra de Deus sobre a doutrina e prática da igreja. Não necessariamente o que a prática da igreja determina tem que estar em primeiro lugar. Não é a experiência que vem em primeiro lugar, o que está acima das Escrituras. Isso é um princípio muito claro para nós. A experiência não regula as Escrituras. A Escritura regula a experiência. A experiência não determina o que as Escrituras dizem, mas é a Escritura que determina como que tem que ser a experiência. Certo? Então, se a gente viveu algum tipo de experiência, e a gente quer dizer que essa experiência foi sobrenatural, mas ela não encontra nenhum respaldo nas Escrituras, ela não foi sobrenatural. Ela foi alguma coisa que a gente viveu e estamos dizendo que foi da parte de Deus. Né? Continuando, contudo, reconheciam também que o Espírito, contudo, esse contudo é uma partícula adversativa, contudo, é certo que eles reconheciam também que o Espírito ilumina a igreja a fim de entender o texto inspirado. Claro, quem interpreta o texto? A igreja. Quem tem autoridade de interpretar o texto e proclamar a palavra é a igreja. Isso também os reformadores reconheciam. Diga, Fernando. É interessante, pastor, essa questão aí. O texto foi livro de ele não removeu os marcos. Isso mostra também a importância de nossos documentos. Né? Não vamos chegar nisso. O papel deles. Né? Então, assim, porque ele mesmo declara isso, né? Embora eles não sejam, não tenham autoridade das Escrituras, né? Eles não têm nenhuma autoridade das Escrituras, só autoridade da palavra de Deus. Mas ele expressa um ensino fiel das Escrituras. Isso tira do homem, né, essa autonomia de uma interpretação individual que aonde descampa, onde distorce o texto bíblico. Então esses documentos ele lança ali uma espécie de guarda-reio, que conduz o povo de Deus, na sabedoria que a igreja tem construído ao longo do tempo, com base nas Escrituras, esse conhecimento sólido, esse conhecimento que não é fruto de um homem só, que guarda, entra lá. Isso. Interpreta seu bel prazer. Inspirado, vai lá e sai, não, agora é assim, agora eu recebi essa nova direção aqui por causa disso, uma interpretação autônoma, sem levar em consideração o que o povo de Deus em todos os tempos tem entendido e asseverado, padecido em muitas vezes. Exatamente. Então, a importância. Muito bom, Fernando. A gente vai falar especificamente sobre isso
deixa eu avançar aqui, ó. A história da igreja é a história tanto da iluminação, vai de acordo com o que o Fernando estava colocando para nós, a história da igreja é a história tanto da iluminação do Espírito, quanto da pecaminosidade contínua dos seres humanos, inclusive dos crentes, em ler e seguir corretamente o texto, embora seja subserviente às Escrituras, a tradição era levada a sério como guia para a interpretação. Os credos e confissões que o Fernando estava se referindo agora há pouco, por isso que eu disse que na frente a gente ia trabalhar isso, os credos e confissões refletiam o entendimento comum dos ensinamentos básicos da Bíblia. Todos os crentes tinham de ter acesso igual a Cristo e a sua palavra, mas não existia o direito à interpretação particular. Essa coisa, eu recebi uma revelação do Senhor no quarto, ou então no galinheiro. Teve um aí que recebeu de uma galinha, né? Teve um aí. Exatamente. Ele foi no galinheiro meia-noite, a galinha falou com ele. Ele diz isso no testemunho dele. Isso aí, tá todo mundo aí, o Brasil inteiro ouviu. Não estou inventando nada. Exatamente. Pois é. Então evita esse tipo de coisa. Por quê? Porque a interpretação não é minha sozinha. O que eu vou fazer com 2 anos de interpretação das Escrituras? Jogar na lata do lixo? Os homens que vieram antes de mim, eu vou pegar o trabalho que eles fizeram e descartar? Eles não tinham espírito, só eu que tenho. Então, eu gosto muito da linguagem de Reverendo Ernst, meu mestre, eu tenho ele como uma grande referência. Reverendo Ernst diz assim, ele disse para mim, Sandro, nós temos que continuar trabalhando teologia e fazendo teologia como ferro de espera. Quem aqui já subiu numa laje e viu aqueles ferrinhos em cima da coluna? Já viu lá? Aquilo é em cima da coluna, em cima da laje. Aquilo é ferro de espera. Está esperando o quê? Outra construção em cima. Então pegar a coluna a partir dali, levantar a coluna, de novo as paredes, né? E deixar outro ferro de espera para o próximo piso. Então nós estamos no edifício da construção da interpretação das Escrituras. E nós temos uma base já feita. E é só nós subirmos em cima dessa base e continuar para a próxima geração. Por isso que o princípio da reforma era reformados sempre, alicerçados numa cultura que nós já temos, de credo e confissões, de documentos que apontam para as Escrituras, que interpretam as Escrituras, reformados, alicerçados. Mas sempre o quê? Reformando. Sempre construindo em cima da estrutura que já nos foi dada e não querendo algo novo, um alicerce novo, querendo você mesmo o seu alicerce agora de toda a história teológica. Não dá. E isso nos livra da idolatria dos credos e confissões, que foi dito aqui, eles não são as Escrituras, mas isso faz nos amar esses credos, porque é o nosso alicerce. Agora, a reforma esgotou todo tipo de não. Ninguém vai esgotar. Porque as Escrituras é fonte inesgotável de conhecimento, e outra coisa é a teologia dinâmica. Ela se apresenta agora, a novidade que existe agora aí fora, como a gente está discutindo aqui, a próxima grande coisa, a modismo, a gente tem que dar uma resposta atual. É o que nós estamos tentando fazer aqui. Sempre a teologia é dinâmica nesse sentido, não mudança, é dinamismo. Dinamismo não necessariamente tem a ver com mudança, é pegar o que é substancioso e aplicar à realidade de cada época. Nós estamos vivendo a época agora de desprezar toda a tradição da igreja, todo o marco histórico, tudo que nós construímos, as confissões, os credos, tudo, para buscar algo novo, porque não serve mais. Não, a gente tem que agora pegar tudo isso e reafirmar e combater esse tipo de modismo, não é? Então, não dá o direito a ninguém de interpretar particularmente. Se alguém chega dizendo uma coisa extraordinariamente nova, que ninguém porventura disse nada daquilo, ou pelo menos citou alguma coisa daquilo, fique esperto. Nós temos que ficar muito atentos, que muito provavelmente é heresia. É coisas contrárias ao ensino da palavra. Muito provavelmente. Muito provavelmente. Porque ninguém tem direito à interpretação particular sozinho, né? A história da interpretação vai sendo construída, a tradição
da igreja leva a sério. Eu estou falando de tradição, não de tradicionalismo. Eu estou falando de tradição. A diferença entre tradição e tradicionalismo. Tradição é um alicerce bom, sólido, que ninguém pode trabalhar em cima. Tradicionalismo é ficar preso a algumas práticas que não necessariamente sejam coadunadas com as escrituras e geralmente torna-se em si a verdade. Isso é tradicionalismo. Tradição não, é aquilo que já advém de todas as escrituras. Os credos e as confissões refletem entendimento comum dos ensinamentos básicos da palavra de Deus. Por isso que a gente não idolatra os credos, mas a gente ama, porque eles nos dão condições de interpretar as escrituras e nos dá alicerce para que a gente possa seguir no caminho da construção dessa interpretação. Alguma dúvida aqui? Alguma colocação que queiram fazer? Respaldado tudo isso em Mateus 28, 19 e 20. Veja o processo de tradição sendo feito no decorrer do tempo. Abra lá. Alguém lê, por favor. Mateus, capítulo 28, versos 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Veja a dinâmica. Jesus disse isso há quanto tempo atrás? Vai em 2011. A dinâmica é para a igreja ir e indo, que aí eu participo no grego, a ideia de indo, enquanto ela vai fazendo o quê? Discípulos. Através de quê? Pregação da palavra. Concorda comigo? Então, o primeiro elemento que Jesus disse, a igreja tem que pregar as escrituras, tem que pregar a palavra de Deus, tem que pregar o evangelho. Isso é a missão da igreja. Se ela não faz isso, ela virou um clube social. Ela virou um clube até reformado. Clube legal que a gente discute aqui. Se ela não prega o evangelho para o incrédulo, ela virou um clube social. Então, Jesus está dizendo, indo. Primeira coisa, pregue. Depois de pregar, faça o quê? Se houve conversão, aplique os sacramentos. Batize. Não é assim? Batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E qual é o outro processo? Ensinando a guardar tudo que eu vos tenho ordenado. Então, pregação, aplicação dos sacramentos e ensino. Essa turma que está sendo ensinada, ela está sendo ensinada em quê? Em tudo aquilo que eu vos ordenei. E tudo aquilo que ele nos ordenou é a palavra de Deus, o evangelho, as escrituras. E essa turma que está sendo ensinada, ela vai para onde? Vai para o começo da fila de novo e vai pregar, vai batizar e vai ensinar. E o ciclo continua até hoje. Isso é a tradição da igreja sendo movida, a igreja sendo movida em cima da sua tradição. Ela recebe, ela dá, e ela continua recebendo, continua dando, e ela vai desenvolvendo. E aí a gente quer alterar o ciclo, né? A gente não quer ensino, a gente quer extraordinariedade. A gente quer coisa nova que nos motive. Então, que é o trabalho do discipulado? A gente quer a extraordinariedade do novo, que o discipulado dá trabalho. Ensinar, não é, Vitinho? Ensinar aos novos dá trabalho. E os novos, às vezes, não querem se submeter ao ensino, eles querem coisa bem extraordinária. Quer coisa nova que mexa com eles. Não é? Na época da minha impiedade, eu me lembro muito bem que eu ficava esperando os shows da minha cidade. E eu me lembro que eu esperei muito por um. A cultura nordestina é uma cultura muito envolvida com musicalidade, poema, poesia. E eu me lembro muito bem que eu esperei muito por um show. Né? Esse dia me marcou. E eu esperei tanto por aquilo, fiz tanta expectativa com aquilo, e com 4 horas de show, 3 horas de show no máximo, fui lá, comprei o ingresso, participei. Eu me lembro muito bem, eu me lembro da sensação até hoje eu tenho essa angústia, essa sensação quando eu me lembro, que no meio do show, quando a cantora se despediu, que foi embora, a cantora da minha cidade,
que ela se despediu e foi embora. Uma angústia invadiu a minha alma, porque tinha acabado toda a minha vida, toda a minha expectativa, agora eu tinha que voltar para a minha realidade. É mais ou menos isso que a igreja tem buscado viver nos seus dias e não precisa. Viver de show, viver de evento, viver de congresso, viver de encontro, viver de acampamento. Acampamento é bom, congresso é bom, mas não é a vida da igreja. A vida da igreja é domingo aqui, escola dominical. A vida da igreja é o culto do dia do Senhor. A vida da igreja é a terça-feira de oração, que muitos negligenciam. A vida da igreja é essa. Encontros de casais é bom pra caramba, porque tá fora de casa, tá soltando foco, comendo uma comida gostosa, jantar bonito, e o tema é Love's in the Air. Amor está no ar. Maravilha, final de semana, avivamento acontece na casa, tal, aquela coisa. E segunda-feira, rotina de trabalho. Volta à realidade. A vida não é feita de momentos extraordinários, a vida é feita da realidade cotidiana, e é no ordinário que Deus mostra a sua extraordinariedade. É a gente se encantar com as coisas simples que nos faz amadurecer, que nos faz ser sólidos. Ser sólidos. Ontem Alex disse uma coisa, não sei se ele se lembra, ele estava na mesa comigo. O Alex estava na mesa comigo e ele disse assim: pastor, que maravilha, o sol hoje está lindo. Tivemos um dia ontem de verão em Cabo Frio, pastor. Que maravilha. Comentários simples na mesa. Essa é a extraordinariedade. Ele estava tomando café. Ninguém estava em show, ninguém estava em espetáculo. Estava no café da manhã. Café simples e gostoso. E a gente contemplando a realidade do dia. É isso que a gente tem que entender. Que isso é que nos constitui quem somos. Não é o extraordinário. O ordinário. Então veja, é isso que Jesus está dizendo. O ciclo é esse. E ele diz assim, veja como é que Jesus... Por que, pastor, o senhor está falando de ciclo? Porque ele disse que o ciclo vai até quando? Até a consumação dos séculos. Porque senão ele não tinha prometido estar conosco até a consumação dos séculos. A prova é que isso vai existir até a consumação dos séculos. Pregação, batismo, ensino. Pregação, batismo, ensino. Pregação, batismo, ensino. Até a consumação dos séculos. Por isso que ele disse, vai lá e eu estou com vocês. Fica firme aí, porque eu vou com vocês, até a consumação dos séculos. Por isso que Jesus disse isso a nós, para que a gente desenvolva a missão que Ele deu à igreja, e Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Então é isso que a gente precisa entender. As Escrituras não nos chamam toda hora para um espetáculo. A gente vive esperando os avivamentos de Deus, sim, avivamentos reais, que Ele comanda, Ele diz quando acontece, Ele diz aonde acontece. A gente não tem agenda para avivamento, nós não fazemos avivamento, nós não produzimos avivamento, quem produz é Ele. Nós queremos os grandes despertar de Deus, sim, às vezes a igreja está moribunda, caída, desanimada, Deus tem que vir restaurar, amém, a gente quer isso, a gente ora por isso. Mas essas coisas só vêm quando nós estamos fazendo o ordinário, quando nós estamos de joelho orando, quando nós estamos buscando o Senhor. Essas coisas acontecem no ordinário. Certo? Vamos lá. A melhor maneira de ir adiante é respeitar e avaliar as nossas tradições, não idolatrar ou ignorá-las. Você respeita, você avalia. Tem algumas tradições, tudo que é antigo é bom. Não mesmo. Mas também tudo que é novo é bom? Não mesmo. Nem o que é, tudo que é antigo é maravilhoso. Não mesmo, tem coisa ruim. Antiguidade tem mesmo, nós temos que fazer avaliação. Agora, também só tem coisa boa na modernidade? Não mesmo. Então sempre o nosso espírito quer respeitar, avaliar, agradecer pelo que nós já recebemos, sem ignorar absolutamente nada, toda a história, mas continuar a fazer esse movimento crítico que a gente tem com a nossa vida. Certo? E aí é o princípio de 1 Tessalonicenses 5:21. Sempre, Paulo deixou isso claro aos nossos irmãos de Tessalônica: julgai todas as coisas, retende o que é bom. 1 Tessalonicenses 5:21. Julgai tudo, você tem que julgar tudo, absolutamente tudo. Mas retende o que é bom. 1 Tessalonicenses
5:21. Alguma dúvida até aqui, gente? Alguma colocação, alguma contribuição que alguém queira dar, participar? Diga, Vitinho, por favor. É muito interessante essa questão sobre a gente avaliar, né? Porque no nosso momento a gente avalia bastante, às vezes até demasiadamente, de maneira arrogante, tradição, mas o que é novo nós já abraçamos. Abraçamos logo, sem nenhum tipo de avaliação. Sendo que é muito mais perigoso. Porque o que está na história, você tem a avaliação da história. Você tem como avaliar se deu certo, se não deu certo, mas tem como avaliar o que deixa de um bom ativamento, você consegue ver. Agora o que é novo, você está preso, você não sabe o que vai vir depois disso. Então a gente tem que ter muito mais o pé para trás, ainda mais na nossa cultura, quanto no contexto atual que a gente Isso, claro. no contexto que nós vivemos, tudo que é novo é bom, porque nós pegamos o lado tecnológico, essa visão filosófica aplicada à tecnologia e aplicamos a tudo. Então toda a realidade, se for novo, é bom. A gente vê isso, por exemplo, no nosso tratamento com os mais velhos. Hoje eles não têm essa cultura que nós tínhamos no Ocidente de valorizar os anciãos. A gente valoriza quem? A juventude, que é inquieta e que é imatura. E a gente tem uma geração que tem turistas inquietos e imaturos, que tem pastores inquietos e imaturos, tudo por quê? Porque nos foi jogado em nossas mentes que um novo é bom. É isso aí. Não mesmo. Nós temos que ter essa. E graças a Deus, por causa, mais uma vez, a gente fazendo aqui destaque aos nossos créditos, às nossas confissões. São documentos, irmãos, que foram produzidos e a gente tem que valorizar isso, porque na hora da avaliação ele também nos ajuda. Ele também nos ajuda a ler a realidade. Porque são documentos que interpretam e facilitam a interpretação das escrituras para nós. Aqui ou acolá a gente pode avançar em algum tipo de interpretação, nós já dissemos isso, sim. Mas por que jogar o marco fora? Né? É isso que a gente tem dito aqui. Até para avaliar o crescimento dos maus. Sinto esse guarda-reio que falou o pastor Fernando, né? Pastor, essa questão do dinamismo também, das escrituras, né, que ela sempre tem uma resposta para hoje, a realidade para hoje. Né? A gente vê isso na própria história da igreja, né? Alguns chamam de espírito da época, né? Cada era tem uma ênfase em alguma discussão, né? Em alguma resposta que uma sociedade procura naquele determinado momento. Nós vemos isso na história da igreja, né? Os primeiros séculos ali, a igreja batendo com a filosofia grega, né? Estava entrando no seio ali dos pais da igreja, nós temos visto isso com o Gustavo. O Gustavo aqui no estudo de patrística. Nós vemos caminhando depois na reforma a ideia da busca pela pureza do Evangelho, né? Da graça do Senhor, né? Que tudo é somente pela graça, julgando o mérito pregado pela Igreja Católica, indulgência e tudo mais. Caminhando, a gente vai vendo a questão da sociedade com os puritanos, né? A resposta à questão do trabalho, uma ênfase mais prática também, daquele centro, daquilo que foi cunhado pelos reformadores. Nós vemos isso no progresso, né? Depois da resposta da Igreja ao cientificismo, a filosofia política. Então nós vemos que tem ênfase na sociedade, na história, e a Igreja é chamada para dar resposta a isso. É por isso que eu acho interessante aquilo que Paulo fala em 2 Coríntios, de levar todo o conhecimento que a gente pode ter. Então, nós, como igreja, somos chamados a dar resposta daquilo que está em voga, naquela consumismo, né, o uso da internet. São coisas que Calvino não precisava falar, vamos dizer assim, porque não era da época dele. Não era da época dele, né? Ele não foi demandado nisso, mas hoje a igreja é demandada nisso. Algumas questões políticas, né? Nós vemos progresso, constitucionalismo, e todas essas questões jurídicas que estão envolvidas, que não era cunhado na época dos reformadores, mas que a igreja hoje é chamada para dar resposta. Então é importante que os próprios reformadores vinham a produção dos pais da igreja, os credos, né, como algo bom, mas que tinha que passar pelo crivo, né, digamos assim, o filtro das escrituras. Então eles não abraçaram tudo que os pais produziram, né, eles fizeram um filtro, alguns pais davam para abraçar, alguns conteúdos davam, outros não. Então nós também devemos fazer a mesma coisa, né? Os símbolos de fé, né? Esses símbolos são expressão das escrituras, né? Mas tem algo a mais que às vezes não é exaurido lá. Exaurido lá. Contemplado na discussão. Nós vamos nas escrituras obter resposta disso, né? É nisso que você está dizendo, Vini, é que a gente está falando, né?
É justamente o exemplo do ferro de espera, da construção, que vem esperando o outro construir em cima, sem perder o alicerce, e a gente dando resposta. Essa construção nova é o que, pastor? É uma nova teologia? Não, são as respostas à demanda da época. Né? É isso que você está dizendo. É a resposta do que a gente está precisando. Hoje a gente está vivendo consumismo desenfreado. A igreja precisa dar uma resposta para isso. Consumismo, o uso da internet, enfim. Nós temos que ter uma resposta bíblica para isso. Né? Tem que falar sobre isso. Isso é esse dinamismo mesmo, como você está bem colocado. E outra coisa, dentro disso que o Vinícius estava colocando, às vezes a gente sucumbe a esses movimentos. Às vezes temos a resposta a esses tipos de movimento, às vezes a nossa igreja, as igrejas, né? A nossa igreja, a igreja de Cristo, às vezes parte dela se corrompe. É aquilo que as nossas escrituras, a nossa confissão, né? Assevera lá no capítulo 25 sobre a igreja. A nossa confissão de fé diz claramente que existem igrejas que são mais puras ou menos puras. Elas se corrompem, às vezes deixam se corromper dentro do processo. Por exemplo, você estava falando, eu me lembrei do iluminismo. A teologia do século XIX, século XX foi muito influenciada pelo iluminismo. Desde lá de ser uma resposta a isso, ela sucumbiu a isso, né? Precisamos depois vir outro tipo de movimento para tentar fazer a correção e trazer de volta a teologia. Então, esse dinamismo que o Vinícius está se referindo, a gente tem que ter cuidado, porque parece que essas ameaças não nos atingem, mas às vezes a gente está sendo capturado por elas. E a gente precisa ser resposta a essas coisas. Por isso que nós estamos estudando aqui. O livro do Orton cai muito bem nesse tempo aqui para a nossa congregação, porque a tentativa dele é justamente dizer isso. Cuidado. Cuidado com esses modismos, cuidado com essas coisas. É preferível você viver simplesmente crente. Simplesmente sendo do Senhor. Tá? Isso é a ideia. Vamos lá? Vamos avançar aqui mais um pouco. A ordem bíblica, é interessante que as escrituras da ordem bíblica para o ordinário e não para o extraordinário. A igreja quer viver o extraordinário toda hora aí, movimento, isso, aquilo, outro, a gente já explicou. Mas as escrituras não apontam para isso. As escrituras falam de ordinariedade, coisa simples, e a gente quer o extravagante. Veja só. É isso que o Orton tem que trabalhar um pouco. Existem numerosas instruções no Novo Testamento sobre oficiais da igreja, as qualificações dos oficiais, pregação, os sacramentos, oração pública e disciplina. Tem um monte de instrução sobre isso. Em marcante contraste, não há instrução sobre avivamento. Não há. Nem mesmo exemplos, claro, existem alguns exemplos. Ele está dizendo o seguinte: tem mesmo exemplo de como buscar esse avivamento. É isso que ele está se referindo. Claro que ali nas escrituras tem alguns avivamentos, o avivamento de Josias e outros avivamentos que aconteceram, o do Esdras com Neemias na volta da palavra de Deus. Tudo aquilo é considerado avivamento. Mas o que o Orton está dizendo é o seguinte: nem mesmo instruções de como a gente busca isso. Não existe. No livro de Atos, por exemplo, encontramos muito exemplo de experiências óbvias de conversão, frequentemente associados a fenômenos extraordinários. É verdade. A gente estudou Atos aqui, não foi? 28 capítulos. A gente viu que tinha alguns eventos que ali eram extraordinários. Atos, Pentecostes 2, lembra dele? Atos capítulo 2 de Pentecostes, não é? A gente viu o que mais? Lembra aquele varão que apareceu, a Praça Macedônia, né, disse a Paulo. Evento extraordinário. Ok. Mas veja, um exemplo, porém, é sempre mediante o ministério da palavra. Mesmo quando o anjo apareceu ao centurião romano Cornélio, em Atos 10, a mensagem era mandar chamar Pedro para que ele viesse e fizesse o quê? Pregasse o evangelho a Cornélio. Veja, o extraordinário, sempre quando acontece nas escrituras, é para que aponte para o ordinário continuar o caminho. Pregar o evangelho a ele, a sua casa e aos seus soldados. Ouvindo a mensagem, não foi a mensagem do anjo que converte Cornélio. É a mensagem de quem? Do evangelho pregado por quem? Por Pedro. O anjo aparece, mas quem converte é a mensagem simples do evangelho. Veja,
Cornélio e muitos outros creram e foram batizados. Assim mesmo, na era do extraordinário ministério dos apóstolos, os meios ordinários da graça estavam na frente e no centro. Você não vai ver anjo vindo e convertendo. Não. Anjo aparece, homem aparece, teofanias acontecem, mas é por meio do ordinário que as coisas grandes acontecem. É um livro de Atos, é um grande exemplo disso. Paulo foi salvo do naufrágio, a Gia pegou na mão de Paulo, foi aquele evento extraordinário, mas o povo estava ouvindo o quê? O Evangelho, pregado pelo apóstolo Paulo. Mais nada, esse é o poder de Deus. O poder é o Evangelho, a salvação. Então, a mesma lógica funciona quanto a nossa vida no corpo de Cristo. O acampamento de verão, as programações de avivamento, tem um culto do avivamento, tem a semana do avivamento, tem o sei o que do avivamento, o novo plano de exercícios espirituais, ou estratégia de transformação cultural, equivale ao avanço que investidores a curto prazo querem ter, né? Casais e cristãos em geral estão procurando, mas que na verdade os impedem de tornar-se saudáveis, maduros e estáveis. Quando a gente vive atrás do acampamento, o acampamento é ruim? Não, gente. Eu não estou pregando contra acampamento, nem contra casais. Não, vamos fazer. Agora entenda, não é isso que estabelece uma vida saudável, madura da igreja. É o cotidiano, é o dia a dia, é o domingo, é a terça, é a quinta. É isso que fortalece a igreja. Então, por quê? Porque quando você está atrás só desses grandes eventos, você está que nem investidor a curto prazo, que quer investir, quer tirar o tudo. E na vida cristã não é investidor a curto prazo, é investidor a longo prazo. Sua vida cristã não modifica em um ano. Ela vai amadurecendo em 10, em 20, 30. E você todo dia fazendo o ordinário. Nós não somos investidor a curto prazo, nós somos a longo prazo. A gente tem que pensar nisso. Tá? Nossa resposta a tudo isso. Como é que a gente responde a tudo isso? Primeiro, a resposta ao progressismo, bem como ao tradicionalismo. Você vê que esses ismos é que são perigosos, tá? Progressismo e tradicionalismo é a mesma. Está aberto para o progressismo essa tentativa louca de fazer qualquer coisa. Tradicionalismo é que eu disse, algumas práticas que a gente acha que é tradicional, né, que está lá atrás, tal, aquela coisa, mas não, que às vezes se tornaram idolatrias em si mesmo, né? Está aberto para o poder que nunca muda, mas é sempre novo. Que poder é esse? Da palavra de Deus. Nunca muda, é o mesmo poder, mas sempre traz coisa nova. A palavra do Senhor. Como nossa única regra de fé e prática, portanto, deixemos a banda passar por nós, enquanto ela desfila através da próxima grande coisa. Em vez de fazer o mesmo, vamos fazer um pouco de faxina cada dia. Encontraremos alguns tesouros esquecidos em meio ao muito entulho. Julgai todas as coisas, retendo o que é bom. Às vezes, é preciso parar e fazer faxinas na nossa vida espiritual, é isso que o Robin está dizendo, e para a gente voltar a encontrar os grandes tesouros que já estão ali. Tem gente que morre mendigo em cima de um tesouro. Nós fomos chamados para desfrutar, para viver como vida abundante. Jesus disse, eu vim para que tenham vida abundante em cima desses tesouros. E a abundância da vida do homem, de Jesus, não se constitui na quantidade dos bens que ele possui. Não está ligado à quantidade de coisas financeiras, materiais que ele tem. A quantidade está ligada a quanto ele entende o sentido real da vida. Esse é uma riqueza. Por que estamos aqui? Para que estamos aqui? E que a glória de Deus se manifeste sempre em nós e nos traga satisfação. Essa é a grande verdade. Esse é o grande sentido da nossa vida. Não é se eu consigo ter uma carreira promissora ou não ter uma carreira promissora. A irmã Sebastiana nunca ganhou mais do que um salário mínimo. E todas as vezes que eu vou na casa dela, eu entendo o sentido da vida. Ela é sempre viva, cheia, 92 anos.
operou seus olhos, não está podendo mais ir para a igreja. Eu levo ceia para ela todo mês. E todas as vezes que eu chego lá, aquela mulher só ganhou um salário mínimo durante a vida inteira. Ela sempre foi dizimista, sempre abençoou a igreja. E sempre eu entendo a realidade da vida quando eu olho para ela. A viúva há 35 anos, não se casou-se mais, se consagrou ao Senhor, cuidou dos seus filhos. E eu olho para aquela mulher e digo: Senhor, o Senhor me deu um pouco de graça que o Senhor deu para ela, para que eu entenda que essa vida é abundante. Alegre sempre, todo mundo que sai da casa dela abençoada com oração. Incrível, incrível, 92 anos. Então eu fico pensando que é isso, essa coisa ordinária, simples, se manifesta a extraordinariedade. Limpezas na nossa vida para a gente encontrar o que é mais importante. E aí, Jesus Cristo instituiu oficialmente os meios de graça, meus irmãos, em termos claros e impossíveis de não se entender. Jesus deixou o que era para a gente fazer: a pregação do Evangelho, batismo e disciplina, ou seja, ensinar as pessoas a guardar tudo o que Ele ordenou. Isso é a realidade da nossa vida. Pregar, batizar, disciplinar, claro, instituído pelos oficiais da igreja, é óbvio, né? Ele instituiu oficiais, Efésios capítulo 4 diz claramente que ele deu oficiais. Então os oficiais, que são os ministros do sacramento, vocês sabem disso, já estudaram isso aqui. Mas a disciplina é mútua, claro, ordinariamente aplicada pela igreja, né? Mas na forma comum, admoestai-vos uns aos outros, diz Colossenses capítulo 3, verso 16, né? A gente sempre um ao outro ajudando. Então essa é a nossa vida. Em outras palavras, é o que as confissões reformadas definem como as 3 marcas de uma igreja, e nada mais. Quais as 3 marcas de uma igreja? Vocês como igreja reformada, se lembram? Pregação fiel, ministração dos sacramentos e disciplina. Por que nós vemos em Mateus 28, 19, 20? Pregando a palavra, indo para todo mundo pregar o evangelho. E o que é ministração do sacramento? Batizando. E o que é a disciplina? Disciplina não é só negativa quando a gente aplica sanções. Disciplina é positiva quando a gente ensina a palavra. Por exemplo, a Casta Catecúmenos é uma disciplina positiva. A escola dominical é uma disciplina positiva. A pregação domingo à noite que nós vamos ouvir é uma disciplina positiva. Então a gente precisa entender que é continuar fazendo as 3 marcas da igreja. Nada menos. Nada de iscas e mudança de lugar. Não se começa com o que as pessoas querem. É porque essa isca e mudança de lugar. Pastor, não entendi essa frase. É porque lá no começo do capítulo, o Horton disse que nós não fomos chamados para trocar de isca quando nós estamos pescando e trocar de lugar no rio. Já viu o cara que fica trocando de lugar para pegar o peixão, né? Ele passa 5 minutos aqui, aí não dá certo, ele vai 5 minutos ali. E ao fazer isso, talvez ele retirou o anzol quando o peixe estava para pegar. É isso que Horton está dizendo, nada de iscas e mudança de lugar. Fica lá, fica firme no Senhor. Não se começa com o que as pessoas querem a fim de obter aquilo que elas necessitam. Os mesmos meios de graça que os trouxeram para dentro do aprisco, os manterão dentro dele. Você precisa continuar ouvindo o Evangelho. Todo domingo a gente precisa continuar ouvindo o Evangelho. Foi o Evangelho que nos trouxe para dentro do aprisco. Foi o Evangelho que confrontou o nosso pecado. Ele tem que continuar confrontando o nosso pecado. Então, a mesma coisa que aconteceu quando a gente está lá fora e nos fomos atraídos para dentro do aprisco, tem que continuar acontecendo para que a gente se mantenha dentro dele. Ouvindo as Escrituras, tratando o pecado, querendo ser mais a semelhança do Senhor Jesus. É isso. Não há mudanças radicais, não há viver pelo extraordinário. Aí nessa ordinariedade, a gente vê coisas acontecer que a gente não imagina. A gente vê coisas acontecer que a gente nem entende. Matematicamente não se explica, socialmente não se explica, até eclesiasticamente não se explica, mas você vê acontecer. Posso dar muitos exemplos aqui na nossa congregação, que não tem nem 2 anos ainda de vida, vai completar agora em outubro. E a gente vê muitos extraordinários acontecendo. Já vimos aqui. Vocês sabem disso.
não só no sentido financeiro, mas no sentido de conversão de vidas, de aproximação de gente, não é? De mudanças, de realidade. E a gente está aqui. Então veja, eu queria encerrar, eu acho que é isso, encerrar mesmo. Eu queria partir para um encerramento e deixar a gente uma oferta mais de tempo para vocês perguntarem aí. Eu queria trabalhar Eclesiastes 2. Vamos dar uma olhadinha lá em Eclesiastes 2. Por favor. Alguém que achou pode ler para nós, por gentileza. Obrigado. 2, vamos lá, a partir do 2, começando devagarinho, vai. Comigo, vamos, eu te provarei com a alegria, goza pois da felicidade, mas também que isso é vaidade. O riso disse, é loucura, de alegria e sério. Resolvi no meu coração dar meu vinho, regiando o conjunto pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o melhor que seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias de sua vida. Um minuto só, Felipe, veja só. O sábio que eu considero que aqui ser o pregador, o Kohelet, que eu considero ser Salomão, não só por ser filho do rei de Jerusalém, está ali no primeiro verso 1. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Quem foi rei de Jerusalém e é filho de Davi? Naturalmente o texto aponta para Salomão, apesar que isso é uma discussão terrível na academia. Eu entendo que seja o Salomão. Eu entendo por causa não só do filho do rei, mas por causa do Salmo 127, que em vão trabalha aqueles que edificam, né? Aqueles que edificam, aquele em vão é o correspondente à palavra Ravel, no hebraico, que significa vazio e vazio, vão, lá do Salmo 127, e o Salmo 127 é o único salmo no Saltério que é de Salomão. Então, por conta dessa linguagem, eu entendo que seja o Salomão. Muito bem, independente disso ou não, mas vocês vão ver características da vida de Salomão aqui, principalmente no capítulo 2, eu entendo que seja Salomão. O que Salomão está fazendo aqui? O que ele sabe? O que o correto? O que o pregador está fazendo? Ele está tentando buscar um prazer, uma satisfação, um contentamento para a sua vida. E o que ele faz? Ele vai atrás de coisas extraordinárias. É por isso que eu citei Eclesiastes 2, por causa do tema do Michael Houghton no capítulo 4. Veja quais são as coisas extraordinárias. Ele foi atrás de quê? Primeiro, eu te disse comigo, vamos venha em busca da felicidade. Vamos comigo ver se a gente consegue ser feliz. Vamos comigo em busca do extraordinário. Beleza. Eu te provarei com alegria, goza pois felicidade, mas também será o quê? Vaidade. Será o quê? Vazio. Será o quê? Sem sentido. Imagina, o pregador, vamos supor aqui, vamos fazer uma condição hipotética, mas que era muito real. Ele não tinha o vídeo de YouTube, ele não tinha TikTok, ele não tinha os stories para ficar rindo e procurar o melhor comediante. Mas ele tinha um comediante lá que ele resolveu contratar e fazer o cara contar piada o tempo todo para ele. Certo? E ele conseguia rir, ele conseguia ter alegria, ele conseguia ter felicidade em certo sentido. Mas depois ele viu o quê? Isso tudo era passageiro. Vaidade é efemeridade, efêmero. É aquilo que é efêmero, vazio, rápido. Ele disse, passou. No outro dia, você já viu como é que é? Você vai atrás de vídeo engraçado e depois vai perdendo a graça. Porque no outro dia você quer rir como você riu no anterior e não tem mais. E aí, Salomão disse, é loucura, beleza. Então, já que do riso é loucura, da alegria que me serve, ele resolveu o que no verso 3? Dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, entregar-me à loucura, até ver o melhor que seria que fizesse os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da minha vida. Sabe uma coisa? Eu vou perder o controle, eu vou me lançar para dentro dos melhores vinhos. Rapaz, eu acho que a adega desse homem não era brincadeira. Um negócio espetacular. Devia ter dos melhores rótulos do mundo. Salomão era o cara que sabia desfrutar. E veja, se vai ter um bom vinho, o que é que tinha que ter na mesa? Um bom prato. Então imagine os jantares
Salomão. Imagine a festa todo dia que Salomão podia dar na casa dele. Todo dia. Todo dia rosbife, aquele bem bonito, tem ali, grossão assim, meio mal passado, que a gente gosta. Eu digo para brincando com a gente, que eu também gosto. Aquela coisa assim, acompanhado com um belo purê, uma taça de vinho. Todo dia eu estava fazendo isso. O que Salomão disse? Loucura, meu amigo. Porque acaba esse tipo de festa, no outro dia você está vazio. Porque sua felicidade não está ali. Ou seja, a sua satisfação não está nessas coisas. Aí ele continua. Ele vai para onde agora? Vai, Felipe. Vendi meus povos, fiquei para mim casa, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e neste plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles os olhos tranquilos, reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mas me possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, tesouro de reis e de províncias. Provi de cantores e cantoras, da delícia dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Olha só, você está ouvindo a descrição do pregador, por isso que parece muito com a vida de Salomão. Você está ouvindo o que ele fez? Um pouquinho aí, Felipe. Você já continua. Ele empreendeu grandes obras, edificou. A gente quer o quê? Ele veio viver para o extraordinário. As casas deles eram as maiores. Plantou vinha, pomares, tudo tinha na casa dele, tudo que você quisesse comer, árvores frutíferas de toda a espécie. Imagina toda a espécie de árvores no quintal da sua casa. Vai imaginando isso. Você tem acesso a qualquer árvore, qualquer fruta que você quisesse na sua vida. Vai imaginando. Vai imaginando os açudes que esse homem construiu. Ele disse: fiz para mim açudes. Imagine a paisagem. Você vai às vezes num lagozinho, não precisa ser muito grande, um lagozinho, envolto com alguma coisa verde, uma relva, você já fica. Você quer sentar ali, botar uma cadeira, mesmo só quer sentar e ficar olhando. Imagine o que esse homem construiu de paisagismo. Imagine. Ele fez os açudes, ele fez os bosques, plantou árvores nesses bosques, plantou árvores frutíferas. Imagina, vai pensando. Ele comprou servos e servas, não fazia nada. Aí a mulherada vai gostar. Não lavava um prato, não varria uma casa, não fazia nada dentro de casa, nada. Carro ele tinha sempre limpo, os homens, eu pelo menos, complicado lavar carro, mas tudo bem. O de Vinícius estava bem cheiroso ontem, não sei porquê, mas tudo bem, isso é outra coisa. Então veja só, então a gente detesta lavar carro, aquela coisa toda. E ele não fazia absolutamente nada. Um prego, como a gente diz, numa cocada, não dava. Nada. Olha só, e amontoou também para si prata, ouro, todo tipo de riqueza. Cantoras e cantores, o cara dá um luxo de dormir ao som de um cantor de ópera, por exemplo. Diga aí, tá? Cante aí, meu filho, para eu dormir, que eu estou cansado. Imagina um negócio desse. Ou seja, buscando o quê? O extraordinário. Isso não é ordinário na vida de ninguém. É na sua vida, não é? Na minha também. Buscando o extraordinário. Continua, Felipe. Por favor. Veja o que ele disse, que o Felipe acabou de ler. Ninguém é igual a mim. Eu fui maior do que todos. Ninguém comparou-se a mim. Eu tinha maior do que todo mundo. Isso que a gente fala com Salomão. Continue. Quanto desejar com meus olhos, não me neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas partidas. E isso era a recompensa de todas elas. Olha só, agora ele começa a mudar o tom. Eu não neguei, primeiro ele continua dizendo, eu não neguei nada para mim. Imagina você não negar nada para você. O que você quiser nesse mundo, o que você quiser, você tem à sua disposição. Imagina isso. O que você quiser, comida, roupa, arte, cultura, música, tudo que você quiser, você diz, eu quero, eu vou ter. Salomão disse, eu não neguei nada do que eu queria a mim mesmo. Nada. Só que a minha recompensa
A alegria era a minha família. Olha o tom começando a mudar. Há um cansaço dessas coisas. Essas coisas não nos satisfazem. Continue, Felipe. Considerei todas as obras que fizeram a minha irmã, montando o trabalho de Deus, com fadigas, havia feito. Eis que tudo era vaidade, e correr da vida. Nenhum proveito havia debaixo do sol. Tudo era o quê? Vazio, efêmero, sem proveito. Por que é vazio e efêmero? Porque no outro dia você tem as mesmas necessidades e toda hora isso vai te cansando, vai te afadigando. Essa é a conclusão do homem mais sábio de todos os tempos, porque Deus disse que antes dele, depois dele, não haveria um igual a ele. Deus disse isso em 1 Crônicas, 1 Reis, desculpa, Reis, capítulo 3. Está entendendo? O homem que teve todo o poderio econômico na sua mão, para ter tudo o que ele queria, ele disse: essas coisas não satisfazem. O extraordinário não resolve. Continue mais um pouquinho. Ele diz assim: já que eu possuí, veja, já que a alegria não me deu contentamento, as posses não me deram contentamento, eu vou fazer o seguinte: eu vou buscar no conhecimento. Vamos ver, vou estudar, vou aumentar meu currículo, vou aumentar meu QI. QI não, QI já existe, né? Vou aumentar o meu conhecimento. Vamos lá, leia aí, Felipe. Então, passei a considerar essa virtude, a loucura e o justiça, que fará o homem que seguir ao rei, o mesmo que o que é miserável. Então, ouvi que a sabedoria é mais proveitosa do que a justiça, quanto a luz, dá mais proveito do que a estrela. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas os justos andam em trevas. Contudo, entendi que o mesmo que sucede a ambos. Pelo que disse eu ouvi, como acontece aos justos, assim me sucede a mim. Porque pois busquei eu mais a sabedoria. Então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Pois tanto o sábio quanto o justo, a memória não durará para sempre. Pois passados alguns dias, tudo vai esquecido. Morre o sábio e da mesma sorte o estúpido. Pelo que aborrecia a vida, foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, pura vaidade e correr atrás do mundo. Imagine, olha, eu busquei alegria nos comediantes e no bom vinho e na boa comida, não achei. Então disse Salomão: eu vou para as coisas, as posses. Possuiu tudo que um homem pode possuir, não traz contentamento. Então ele falou o seguinte: então eu agora vou melhorar a sabedoria, vou melhorar o meu conhecimento. Aí ele disse: é bom, até certo sentido é bom, porque os olhos dos sábios guiam a gente na trajetória aqui nessa vida. Mas ele ficou pensando: o que acontece ao sábio no final de tudo, acontece também ao tolo. Todos os dois fazem o quê? Morrem. E não só isso, caem no esquecimento. Esse é o problema. A gente se vale de um pensamento ou outro aqui, de um escritor, de alguém que foi sábio, mas na verdade a gente não sabe de tudo o que aconteceu na vida dele. Por quê? Porque eles já estão no esquecimento. A gente só utiliza quando é útil para nós. E grandes homens que estão lá no anonimato, que foram sábios, nós não sabemos nem o nome deles, nem sabemos quem eles eram, ou seja, o conhecimento deles ficou para quem? Eles acabaram no esquecimento como o sábio e o tolo. Essa é a vida da gente. O cara diz: eu vou ter um currículo aí invejável, sim. Não vai te trazer satisfação e contentamento. Por quê? Porque quem aumenta em ciência, diz, mesmo em Eclesiastes, um pouquinho atrás, dê uma olhadinha no verso 18. Porque na muita sabedoria há muito o quê? Enfado. Veja aí, verso 1, 18, capítulo 1, 18, um pouquinho antes do texto que a gente está lendo. Porque na muita sabedoria há muito enfado. E quem aumenta em ciência, em conhecimento, aumenta em quê? Alegria, riqueza. Não.
em tristeza. E quanto mais a gente faz a leitura desse mundo, mais triste a gente fica, por ver o quanto ele está em queda, quanto ele está desviado do propósito dele existir. Então, quem aumenta o conhecimento, aumentará em tristeza. Quer aumentar o seu currículo, quer aumentar o seu conhecimento. Ah, pastor, o senhor está dizendo que conhecimento não é bom? Não. Veja que o sábio diz que os olhos dos sábios estão na sua cabeça, mas o estudo anda em trevas. A gente que tem um pouquinho de conhecimento, de sabedoria, vai andar mais na luz desse mundo. É verdade. Só que não espere contentamento nisto. Não espere contentamento, satisfação no conhecimento, quanto mais você aumenta o seu currículo vitae. Essas coisas podem ser úteis para a sua vida, mas não para a sua satisfação, não para o seu contentamento. A fonte está em outro lugar e a gente já vai ver onde ela está aí. Não deu certo também, frustrado a alegria, frustrado as posses, frustrado o conhecimento. Então o que é que o sábio resolveu? Vou trabalhar para deixar grandes coisas aí. Vamos ver o que é que acontece. Continua, filho. Também aborreci todo o meu trabalho. Aborreci todo o meu trabalho, ele já vai dizendo. Por quê? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isso é vaidade. Então me empenhei com o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me fadigara debaixo do sol. Porque a homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho com função a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade e grande mal. Porque tem um homem em todo o seu trabalho e na fadiga do seu coração, empenhando trabalhando debaixo do sol. Porque todos os seus dias são dores, o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. Até aí, Felipe. Também isto é o quê? Vaidade. Aí o cara diz assim, olha, na alegria não encontrei contentamento, na posse também não, no conhecimento ajuda um pouco mais. Não é lá essas coisas, principalmente se eu perder minha memória, dá um mal de Alzheimer, acabou-se, não é? Ou se não morre, fica no esquecimento. Também não. Vou fazer o seguinte, vou trabalhar. Vou construir para deixar aí um legado, né? Para deixar aí uma herança. Vão olhar, vão dizer assim, aquilo ali quem fez foi o Felipe, aquilo ali quem fez foi o Gabriel, aquilo ali. Vamos trabalhar. Mas Salomão está cá pensando, trabalhando, assim, peraí, eu vou deixar, tudo bem, mas para quem é a pergunta? Quem pode dizer se aquele cara que vai tomar conta do que eu trabalhei é sábio ou estudo, ou todo? Contudo, ele terá domínio sobre todo o meu ganho, sobre tudo que eu deixei para ele. Eu fico logo me aperreando, porque eu fico pensando, né? Eu não estou deixando muita coisa não. Mas já imaginou? Um calçudo aparece lá em casa, para namorar com Vitória. E não construiu nada, vai ficar com a minha biblioteca. Não é muita coisa não, mas tem uns livros lá, já. Com a casa que eu construí já, vai deitar no meu sofá, veja mesmo. E eu vou pensando nessas coisas e vou ficando aperreado. Mas é assim, deixa para lá. Vamos voltar para aqui do texto. O texto está dizendo o seguinte: você constrói e deixa para alguém que, se ele for sábio e tocar o teu legado, ótimo, beleza. Mas se ele for um estudo, ele vai destruir tudo aquilo que você construiu. Aí a pergunta é, vale a pena eu me esforçar e trabalhar e me afadigar tanto sem curtir aquilo que eu já tenho para construir coisa para outro que talvez não vai fazer jus àquilo que eu deixei? Cuidado, papai e mamãe. Crie filhos, viu? E não herdeiros. Eu brinco assim, mas a gente tem tentado criar filhos. Por quê, pastor? Porque filhos é o pai vivo.
e a mãe. Que eles entenderam o quinto mandamento de honrar pai e mãe. E eles sabem a importância de ter os pais vivos. E herdeiros querem os pais mortos para possuir o que eles têm. Então é isso que Salomão está se demonstrando. Porque o trabalho do homem, verso 21, é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. O cara não deu um prego no cocada, o cara não suou por aquilo. E vai receber tudo de mão beijada. E aí você está dizendo, não, mas porque eu tenho que deixar para meus filhos, eu tenho que deixar para a minha futura geração. Ótimo, se você tem que deixar alguma coisa, deixe. Agora, não busque nessa luta desenfreada o construir patrimônio o seu contentamento. Não existe. Porque a reflexão dura da realidade é você dizer o seguinte: meu Deus, eu estou construindo isso para quem? Para quem? Pois que tem um homem de todo o seu trabalho, dessa fadiga do seu coração, e que anda ele trabalhando debaixo do sol, qual é a recompensa dele? Todos os seus dias é trabalho e desgosto. Muito bem, tá, se o texto parasse aqui, nós íamos para casa hoje depressivo, ia dizer assim: meu Deus, pelo amor de Deus, isso é uma coisa ruim, meu Deus, eu quero morrer, né? Graças a Deus que o texto não para aqui e continua para a gente fechar o texto de hoje. Vai lá, Felipe. Nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer que sua alma goste do bem do seu trabalho. Coisas, beber e comer é coisa extraordinária. Não, é coisa o quê? Simples, ordinária. Ordinariedade. Comer e beber, coisas básicas da vida, é que nós deveríamos fazer o maior gozo e fazer com que a sua alma goze do bem do seu trabalho. Aquilo que você conquistou, desfrute. Desfrute do que você conquistou. Não fique só acumulando riqueza. Vá desfrutar, vá passear, vá conhecer, vá visitar pessoas importantes na sua vida. Continue, meu irmão. Opa. O gozo do fruto do trabalho e o comer e o beber, que são coisas simples e ordinárias, que nos dá satisfação, vem de quem? De quem? Da mão de Deus. Eis aí o centro do nosso contentamento, o próprio Senhor. Continue. Pois, separado deles, quem pode comer ou quem pode alegrar-se, porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajuste e amontone, a fim de dar aquilo que agrada a Deus. Também isso é vaidade e verdade. Eu gosto do verso 25, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se. Quem é que pode fazer as coisas simples e as coisas que dão prazer fora do Senhor? Ninguém. Então busque, ou seja, resumo, a nossa vida de contentamento está nas coisas ordinárias, porque elas vêm, esse contentamento vem da nossa ligação com o Senhor. Amém? Já falei demais, vou dar um tempo aqui para a gente concluir, são 10h42, vamos dar um tempo para algumas perguntas, respostas, alguma colocação, para a gente fechar a nossa escola bíblica de hoje. Alguém tem alguma colocação a fazer, alguma pergunta, alguma coisa dessa capítulo 4 de... Então, enquanto vocês pensam, portanto, diante de tudo que vimos aqui, devemos procurar estar contentes no Senhor através das coisas comuns e corriqueiras da nossa vida cristã, guiada pela palavra. Deus seja o nosso deleite sempre, sempre seja Ele o nosso alvo de contentamento. Sim. 10:31. Faça ele destaca as coisas comuns ali. Claro, tem um contexto,
Ele está falando de comida e bebida, mas a gente lendo Eclesiastes 2, como o senhor falou aí, são coisas comuns. Ele destaca o que é isso, qual o propósito disso, né? Para a glória de Deus, cuidar dele. Exatamente, Israel. Muito bom. Alguma coisa mais, gente? Diga, Vitinho. Só deixa eu tocar nisso, né? Como que isso é ponto que é pegado hoje, né? Exatamente. Pela cultura, eu digo, né? E foi os pontos. Exato, alguns movimentos evangélicos abraçando isso. Que desse seu legado, né? Essas bobeiras, né? Porque é o que o pregador aqui quiser dizer, nós, a gente vai ser esquecido. Isso é constatação da necessidade do Escritura. A gente vai ser esquecido. E se a gente buscar sempre querer deixar o nosso legado, é uma busca totalmente vã, que a realidade não corresponde muito mais às Sagradas Escrituras, não corresponde. E a gente fica buscando isso nesse contexto nosso, porque tem dois polos, né? O polo que você não faça nada, fica ocioso, espere o estado da vida para você, que é um polo contra a Sagrada Escritura, que fala para a gente trabalhar, como viu aqui, bênção de Deus. E tem outro polo que a gente ia acordar às 6 horas da manhã, 5 horas, e a gente batalhar e assim a gente vai conseguir o nosso primeiro milhão. Assim, né? Consiga o seu primeiro milhão. E a gente vê que, vamos supor, que isso também a maioria não consegue. A grande maioria, senão tipo assim, que seria pobre. Mas sabe, a grande questão é a seguinte, a gente vê que mesmo aqueles que conseguem, se não for direcionado por Deus, como já vemos no texto, é vaidade. E o Salomão, quando ele diz isso, a gente vê a sabedoria de Salomão, porque ele constatou algo que de fato aconteceu. Porque veio o Roboão, e o que Roboão fez com todo o reinado de seu pai, todo o reinado de Davi, ele vem e separa Israel. E destrói tudo que Salomão tinha construído, que Davi tinha construído, que Salomão tinha mantido. E vai até o exemplo. Judá e Israel nunca mais são mesmos depois de Roboão. E as Sagradas Escrituras, ela sempre vai mostrar para a gente que precisamos ter muito cuidado, né, com essas vozes culturais, né, com as novidades. E é até interessante o slide que você colocou no anterior, que é isso aí, o que as pessoas querem, né? Isso é algo completamente contrário a Sagradas Escrituras. A igreja tem que procurar o que as pessoas querem. Não, o que elas necessitam. Porque a gente vê isso desde Moisés, as pessoas querendo dizer o nome. A gente vê sempre as pessoas querendo ir contra Deus e o Senhor levanta um. Não a voz do povo, não é a voz de Deus, ele levanta um. E geralmente estão sempre ligados à sua palavra. E vem avivamento, vem o novo. E a gente se esmera muito mais na palavra de Deus do que na cultura dominante. Né? Essa é a mensagem da nossa aula de hoje. Ficar com aquilo que é bíblico, escriturístico, ordinário, e não se deixar se levar por culturas que dizem que a gente tem que ser, tem que fazer, tem que acontecer. Trabalho continue de pé, depois de uma aula dessa, claro, trabalhar. O estudo, tudo, tá? Não tem problema nenhum. Desde que você não tenha nessas coisas a centralidade da sua vida. Desde que sua centralidade esteja no Senhor, nas coisas ordinárias. E com todos esses cuidados, né, que a gente está mencionando aqui. Tá? Também, né? Sim, minha querida, por favor. Fique à vontade, você não é visitante, não, você é do povo de Deus. Fique à vontade, diga lá. É assim, o extraordinário que eu acho é Deus ter nos escolhido, né? Para entendermos essas coisas. Porque estávamos todos mortos e enfermados. Deus nos escolheu para hoje estarmos aqui ouvindo e nos enchendo e renovando, assim, todo mundo recarregar baterias, né? E às vezes o maior risco, não, a gente tem aí na política, né? O nosso ex-governador Sérgio Cabral, olha lá onde ele está hoje, porque já não tanto dinheiro, né? Então, as riquezas nossas nessa terra, como diz o Eclesiastes, tudo vai dar. E a gente tem nas nossas tristezas, nosso momento de novo, a gente tem a Cristo. Essa semana eu estava com a amiga, ela falou, estava tão mal, eu fui na igreja, fui na oração,
buscando a Deus, até que Ele venha, é o que te mantém de pé. Porque nós temos a Cristo, nós somos cristãos, e nós temos a nossa dificuldade. Eu fico pensando, por isso que hoje o mundo está complicado, porque as pessoas não têm a fé, não têm a força, e o que a gente tem vem de Cristo, porque não é por nós, é Cristo em nós. Amém. Que nos, todo dia nos renova nossas forças. E no domingo é como se a gente ligasse a bateria para aguentar mais uma semana, né? E nós temos, isso é maravilhoso, isso que é extraordinário. Isso. Muito bom. Como é o nome da irmã? Samira. Samira? Samira. É. Quase que era Samira, minha irmã. Samira. Minha irmã é Samira. É Sanira. Sanira, muito obrigado pela sua lembrança, muito proveitosa. O maior de todos os milagres, a extraordinariedade maior da nossa vida é nós mortos nos nossos delitos e pecados e agora temos vida. Essa é a extraordinária. Diga, Alex, por favor. Lembrando aquilo que você falou de ontem, sabendo que agora sobre o nosso café, eu chamei a atenção do silêncio, porque apesar da gente estar na cidade, não tinha barulho, não tinha uma saída andando, a gente conseguiu perceber. Uma coisa é simples, mas um pouco bonita, entendeu? Geralmente, a pessoa acorda, quando a gente já manda, quando eles vão ligar, né? Já acorda tudo. Você não percebe essa. A bênção do silêncio. Do sol. E você fez uma comparação do investidor, do especulador, né? A gente pode dizer que o especulador ele duvida. Ele não aproveita, ele fica acompanhando ele ganhar, ele vai investir mais. E o investidor a longo prazo não. Vem as crises, mas ele sabe que naquele momento vai passar a crise, porque a crise não dura para sempre. Isso. Verdade. O cristão a mesma coisa. O especulador ele se sente mal da igreja. Porque eu vou à igreja porque eu me sinto bem. O investidor, a longo prazo, na palavra de Deus, ele sabe que ele está na crise, que ele está ruim, mas ele tem a esperança de Deus que vai acontecer, e o que está acontecendo é porque Deus está permitindo que aconteça aquilo, porque a crise vai passar. E vai passar. É essa esperança. Maravilha, obrigado pela sua cooperação também. É isso aí. Veja, é tudo isso que nós estamos dizendo, apontando sempre para essa ideia de a gente viver as coisas simples do Evangelho do Senhor Jesus, né? E não esquecer e agradecer sempre o grande milagre que já aconteceu, a gente poder ver, a gente poder enxergar, e o morto agora vive, né? E nós éramos esses mortos, e agora nós podemos enxergar. Bem, uma coisa a mais, meus irmãos, senão nós vamos encerrar nossa escola bíblica de hoje, na esperança que Deus aplique a sua palavra em nossos corações, e que nós sejamos edificados por ela, e vivamos para a glória de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Vou pedir o pastor Fernando